Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a essa live. Mais um estudo bíblico. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos esperar alguns instantes aí. O pessoal deve estar acessando agora. Raimunda, boa noite. Deus abençoe. Vamos aguardar só alguns instantes aí. E a gente então inicia o nosso estudo, a continuação do estudo de semana passada, né? Iniciamos semana passada o primeiro estudo, né? Que era o título de Santifica-os na Verdade. E hoje, então, a gente encerrarei com os irmãos com o tema A Tua Palavra é a Verdade. Então, esses dois estudos, baseados no versículo 17 do capítulo 17 do livro de João, da oração sacerdotal, quando Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, esse vai ser o nosso estudo e que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos só aguardar aí o pessoal entrando, em breve já iniciaremos. Mais uma vez, estou aqui, né, por conta das férias do Reverendo Felipe. Reverendo Felipe querendo que está tirando as férias, descansando um pouco, mas em breve retornará já com toda a energia renovada para assumir o trabalho novamente. Tá certo? Que Deus nos abençoe nessa noite, que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. Vamos iniciar então. Boa noite a todos os que estão participando, vendo, ouvindo. Eu gostaria de iniciar então com uma oração e depois iniciaremos então o nosso estudo. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de nos reunirmos aqui e estudarmos a tua palavra. Não é do modo convencional, do modo tradicional. Não nos reunimos no templo físico e fisicamente, mas nos reunimos de forma virtual, porque é o meio que tu preparaste para que nós nos reunamos nessa noite. Que a tua palavra encontre um solo fértil em nossos corações, que ela possa resultar em bênçãos, em frutos para a tua honra e para a tua glória. Fala a nós nessa noite, através da tua palavra. Guarda-nos na tua palavra, nos teus cuidados, na tua fidelidade. Te agradecemos pela vida do reverendo Felipe, que está em férias, continues abençoando ele, a sua família, dispensando o seu cuidado a ele, e que ele continue sendo um servo fiel e operante na tua obra, na congregação de Balneário. É isso que nós te pedimos, por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então vamos iniciar agora o nosso estudo. Eu vou fazer uma breve revisão, né, do que a gente viu, de algumas coisas que nós vimos na semana passada, e então a gente inicia nesse tema dessa noite, tá certo? Então, nosso texto, como eu falei, o nosso estudo baseado no versículo 17, né, da oração sacerdotal, mas eu leio com os irmãos aí, como está aparecendo, desde o versículo 14. Então diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então esses são os versículos aí que
que eu coloquei aqui, que eu escolhi para o nosso estudo nessa noite, tá certo? Então, só revendo, né, o que nós falamos na semana passada, né, eu comecei falando do que não era santificação, e agora, mas não vou falar hoje sobre isso. Peço que os irmãos que tiverem interesse procurem aí na página da Igreja de Balneário, nos vídeos, e assistam então de semana passada, tá? Eu vou apenas recordar o que é santificação. Tá? O que é santificação, né? Santificação é nós sermos regenerados por Jesus, né? Isso significa ser santos, ser regenerados por Jesus. Um outro sinônimo de santificação é de nós recebermos uma nova natureza. Nós agora não temos só essa natureza carnal ou natural, nós temos também a natureza espiritual. Nós fomos agora regenerados por Cristo e nós temos essa nova natureza, que é uma natureza espiritual, certo? Um outro sinônimo de santificação é que nós somos, então, repatriados à pátria celestial, né? Na oração sacerdotal diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, né? Então, por quê? Porque o nosso lar não é aqui, o nosso lar agora é a pátria celestial. Nós que fomos alcançados pelo sangue derramado de Cristo naquela cruz, nós que fomos regenerados, que recebemos essa nova natureza, nós somos agora herdeiros da nossa pátria celestial. Nós somos cidadãos da pátria celestial e não mais desse mundo terreno, desse mundo caído e corrupto. Ser santo ou santificação é sermos desafiados a nos purificarmos, a nos afastarmos do pecado, da impureza, de tudo o que pode manchar a nossa vida perante Deus, a nossa natureza espiritual que nós recebemos de Deus, não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhum pecado, não pode ser impura. Então, ser santos é sermos puros, ou sermos desafiados a nos purificarmos. E é nesse tema que eu trouxe o estudo de semana passada, né? Nesse sinônimo, explorando esse sinônimo de que santificação é sinônimo de pureza, que o estudo todo se baseou. Tá? Então, perdão, por que nós devemos ser puros? Primeiro, nós devemos ser puros ou santos porque é uma ordem de Deus, né? Deus ordena que nós nos purifiquemos, que nós sejamos santos, porque Ele diz, sede santos porque eu sou santo, né? Então, é uma ordem de Deus, Deus ordena para que nós nos purifiquemos, né? O segundo motivo é porque é o propósito da nossa eleição, né? Deus nos chama para sermos puros, Deus nos regenera, Deus nos salva para que nós possamos ser semelhantes a Ele, um Deus puro, um Deus que não tem contato, que não tem intimidade ou não tem ligação com o pecado. Então, por isso que é o propósito da nossa eleição. Nós somos eleitos para não sermos mais desse mundo de trevas, e sim nós sermos puros e purificarmos a nós mesmos durante a nossa caminhada espiritual. Tá? Outro motivo que nós devemos ser puros é para nos livrar desse poder do pecado, porque os que estão em Cristo não mais são escravos do pecado. Então, se nós não vivemos mais na escravidão do pecado, se nós somos agora da pátria celestial, se nós fomos regenerados por Cristo, então nós temos que nos livrar de todo o pecado, né? Paulo diz, correndo para o alvo, né? Deixando para trás todo o peso
do pecado, né, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. E a ideia de purificar é isso, né? A gente seguir a nossa carreira cristã, nos afastando, nos livrar do jugo do pecado. Não estamos mais sobre o jugo do pecado. O pecado não mais nos domina, ou não mais deveria nos dominar, porque agora nós somos regenerados por Deus através de Cristo. Então, nós temos que nos livrar, nós temos que nos limpar, nós temos que nos purificar do pecado. E um outro motivo de nós sermos puros é para que nós possamos ter plena comunhão com Deus, plena comunhão durante o nosso culto, durante a nossa oração, cantando louvores, nas nossas ofertas, para que nós façamos tudo isso em plena comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Se nós vivemos na prática do pecado, nós não temos comunhão com Deus. Não tem possibilidade de nós vivendo na prática do pecado. E veja que viver na prática do pecado é diferente de cometer pecado. Quando nós vivemos na prática do pecado, nós demonstramos que nós somos escravos ainda do pecado e não fomos mais libertos do pecado. Mas, eventualmente, nós pecamos, né? João, se eu não me engano, na primeira carta diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se por acaso alguém pecar, saiba que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, o pecado é um acidente de percurso na nossa vida, mas nós não devemos viver na prática do pecado. Então, por isso, por nós não vivermos na prática do pecado, nós precisamos nos purificar para termos essa plena comunhão com Deus. Tá? E o tema de hoje, então, né, que a tua palavra é a verdade, né? Então, o versículo-chave está aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos ver exatamente hoje essa questão da tua palavra. O que é a tua palavra, né? Quando Jesus faz essa oração por nós, o que ele está querendo dizer com a tua palavra é a verdade, né? Ou como nós somos puros. Nós somos puros como? Através da palavra de Deus, né? Através da palavra da verdade. Esse é o meio que Cristo deixa muito claro ali na oração sacerdotal. Ele diz, olha, santifica-os na verdade. E eu falei semana passada que isso é colocado como uma forma passiva, né? Não somos nós que nos santificamos. Veja que a santificação, ela provém de Deus. Cristo pede para que Deus nos santifique. Olha, Senhor, santifica eles na verdade. E o que é a verdade? É a tua palavra, ó Deus, a verdade. É isso que Cristo está dizendo. Então, para que nós nos purifiquemos, nós precisamos da palavra de Cristo. Nós precisamos das instruções de Deus, das instruções do próprio Cristo, para que esse processo de purificação, então, aconteça como eu digo, em segundo plano ou de forma subjetiva. Nós devemos primeiro buscar a Deus. E eu finalizei semana passada citando esse versículo, né, de Mateus 5, se eu não me engano, ou 7, enfim, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Cristo está falando ali, ensinando sobre os bens, né? Sobre os nossos anseios por coisas dessa vida, mas veja que se nós buscarmos a Deus, primeiramente a Deus, acima de todas as outras coisas, a purificação nos será acrescentada, porque quanto mais nós temos intimidade com Deus, mais nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso e mais nós vemos como o pecado, mais nós vemos o pecado que habita em nós, e mais então nós abandonamos esse pecado, essa vida de pecado, mais nós nos achegamos a Deus. Então, a ideia de como nós nos purificamos ou como nós nos santificamos é buscarmos
intimidade com Deus. E buscamos intimidade com Deus através da palavra, buscamos também através da oração, mas o tema aqui é a palavra, por quê? Porque a palavra é a revelação do próprio Deus, né? Então, como essa palavra nos purifica? Primeiro, essa palavra nos purifica nos revelando o próprio Deus, né? Porque, como eu falei, a palavra de Deus é o verbo encarnado. Veja lá João 1,14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, olha como a unigênito do Pai. Então, o verbo se fez carne. Cristo é o verbo revelado. O que as escrituras apontam? Qual é o centro de toda a Bíblia? É Cristo. Qual é o centro do Antigo Testamento? É o Cristo que viria. Qual é a mensagem do Novo Testamento? É o Cristo que veio e derramou seu sangue por nós. Então, Cristo é o centro de toda a palavra, porque é por meio dele que nós somos regenerados e que nós somos chamados, então, filhos de Deus, somos chamados à adoção. Então, Cristo é o centro. Então, ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, é a palavra, né? O verbo é a palavra, né? Então, Cristo é a palavra, e a palavra revela o próprio Cristo e o próprio Deus. Lá em João 17, na oração sacerdotal mesmo, no versículo 3, assim: e a vida eterna é esta, ou seja, o propósito da vida eterna é este, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. As duas pessoas da Trindade Santíssima estão colocadas aí no versículo, né? O propósito da nossa salvação é que nós conheçamos a Deus, o único verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado a nós, né? A palavra enviada a nós, né? No versículo 8 diz assim: porque eu lhes tenho dado ou transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Veja, o próprio Cristo diz que tem transmitido as palavras do próprio Deus. E aqueles que aceitaram a Cristo, então, aqueles que receberam, verdadeiramente conheceram o próprio Deus. No versículo 14 ainda, da oração sacerdotal, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e por conta da tua palavra o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Veja que mais uma vez Jesus, nessa oração, ele está falando sobre a palavra, ele tem transmitido a palavra, ele tem dado a palavra, ele tem pregado o próprio Deus. Então, como ela nos purifica? Como a palavra nos purifica? Porque ela revela acerca do próprio Deus, acerca do próprio Cristo encarnado, porque é só pelo sacrifício de Cristo onde nós somos regenerados por Deus. E esse é o primeiro ponto de como ela nos purifica. Um segundo motivo de como ela nos purifica é porque a palavra, quando nós recebemos, né, o Espírito Santo, quando nós somos regenerados, a palavra faz com que nós ansiemos por Deus como criaturas regeneradas. Veja lá o Salmo 1:2, que diz que bem-aventurado, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos justos, não se detém na roda dos escarnecedores, enfim, mas o versículo 2 diz assim: antes o seu prazer ou a sua alegria de vida, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, a palavra de Deus, e na sua lei, na palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que anseia pela palavra de Deus, que tem anseio por Deus. Davi, lá no Salmo 42, 1 e 2, diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, ele diz que, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim o meu espírito anseia por Deus. Também no Salmo 63 ele faz essa confissão, ele diz, Tu, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Então, mais uma vez, a palavra nos purifica, porque quando nós somos chamados filhos de Deus, nós temos esse anseio pela palavra de Deus, nós temos esse anseio pelo próprio Deus. E o próprio Deus se revelou através da palavra. Então, quando nós ansiamos pela palavra de Deus, nós ansiamos pelo próprio Deus. Né? Através da palavra de Deus é a forma como nós ansiamos por Deus. Um outro motivo de como a palavra nos purifica, a palavra nos purifica transformando as nossas atitudes. À medida que nós estudamos a palavra, que nós temos intimidade com Deus, que nós vemos o Cristo revelado, Deus revelado nas Escrituras, nós então vamos mudando a nossa forma de vida, nós vamos mudando as nossas atitudes, a forma de nós vermos o mundo, de nós agirmos, de nós respondermos a um ato feito a nós. Veja o que Paulo fala a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele fala acerca da Escritura para Timóteo. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, a palavra de Deus nos transforma, transforma o caráter, transforma o nosso ser, transforma a nossa vida, e ela tem que permear toda a nossa vida. E essa é uma grande falha da nossa geração. A nossa geração tem dividido o profano e o sagrado, né? Nós temos coisas que são de Deus e nós temos coisas que não são de Deus. Nós fazemos essa separação. Né? O mundanismo tem entrado em nossas vidas de forma com que nós não temos mais permeado a palavra de Deus em todas as nossas atitudes. Paulo diz para que nós não nos conformemos com esse século, mas para que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Nós renovamos a nossa mente através dessa palavra, que é útil para ensino, repreensão, correção, educação, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, a intimidade com Deus, nos transforma o nosso ser num todo. A questão aqui é integralidade, integral, onde não há separação entre o profano e o sagrado. Tudo, absolutamente tudo o que eu faço é de acordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, e o próprio Deus tem que permear tudo. Não tem o meu trabalho secular e o meu trabalho na igreja, não tem essa diferença, não deve haver, porque é a palavra de Deus que baseia a nossa vida, ou que deve basear a nossa vida. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida, que nos dirige para o lar celestial. Né? É a palavra de Deus. Nós temos um grande problema nessa geração. A nossa geração tem um grande problema que faz essa separação. Sábado e domingo são os dias voltados para Cristo, principalmente domingo, né, para Deus, para a igreja, para as atividades da igreja, mas de segunda a sábado não, aí são coisas seculares, né? A gente fala, não, a nossa atividade secular, né? O nosso trabalho, a nossa família, o nosso lazer. Ué, mas tudo isso não foi Deus quem criou e não foi Deus quem nos deu? Quando ele manda que nós guardemos o sábado,
ele diz que 6 dias nós temos para trabalhar, mas o sábado é o sábado do descanso, é o sábado onde nós fazemos obras ou fazemos atividades que nós não fazemos nesses 6 dias, nós fazemos atividades exclusivamente voltadas para Deus. Nós não fazemos separação. No outro dia, nós fazemos coisas rotineiras, mas nós também fazemos isso para Deus. Nós fazemos isso para a honra e glória do nome de Deus. Nós trabalhamos para Deus. Né? Ser um profissional para Deus, no meu caso de ser um fisioterapeuta, né? Ser um fisioterapeuta para Deus não é dizer, meu período de férias eu vou, então, lá para aquele barco hospital da Amazônia, e vou honrar a Deus com a minha capacidade, com o meu conhecimento da área da saúde, nesse barco hospital e atender as pessoas e ajudar. Isso não é ser um fisioterapeuta, um profissional para Deus, porque isso não está na integralidade, isso está dividido. Eu estou dividindo ainda as coisas, porque se eu não quiser tirar minhas férias e ir para lá, não tem diferença nenhuma. Então, a palavra de Deus ainda não está permeando a minha vida profissional. Agora, eu devo ser um profissional para a glória de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus, usando o meu trabalho para honrar o nome de Deus, para levar o evangelho aonde quer que eu esteja, para que eu possa ser exemplo de um verdadeiro cristão, de uma pessoa diferente no que eu faço. Isso é um profissional para a glória de Deus. Isso deve acontecer porque nós temos intimidade, nós buscamos intimidade com Deus, nós buscamos a palavra de Deus e ela nos transforma. Esse é o verdadeiro sentido. Um outro motivo de como a palavra nos purifica é porque ela nos permite termos intimidade com Deus, né? Quando nós somos chamados filhos de Deus, quando nós somos regenerados por Deus, nós então temos agora contato com Deus direto. Quando Cristo consuma a sua obra, que ele expira lá na cruz, a Bíblia relata que o véu do santuário, ele se rasga de alto a baixo. Ou seja, nós não mais precisamos de um mediador, de alguém que faça a mediação entre nós e Deus. Cristo nos religou a Deus. Nós temos agora contato direto, nós temos intimidade, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos de tempo com Deus. E aí vem o hino que nós temos, a memória que é o hino 133, se eu não me engano, né, que diz que para ser de santo, tempo has de guardar, né, a sós com teu mestre, muito presente estar, ter a sua graça, enfim. O hino 133, ele fala sobre ser santo, e diz que nós temos que gastar tempo, né? Nós temos que estar a sós com Deus, nós temos que andar com Deus, ou seja, nós temos que ter intimidade com Deus. Como é que nós temos intimidade com Deus? Quando nós nos achegamos, só nós, seja lendo a palavra, através da oração, nós nos achegamos a Deus, nós temos intimidade com Deus. Tiago 4,8 fala, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja que ele está falando de chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a nós. Purificai as mãos, pecadores. Veja que a palavra purificação está ali, para que nós nos acheguemos a Deus, e Deus se achegue a nós, Deus tem intimidade com nós. Nós precisamos nos purificar. Então, essa purificação, ela permite que nós tenhamos intimidade com Deus. João 17, 21, Cristo, ainda na sua oração sacerdotal, fala sobre essa intimidade, fala em sermos um com o Pai. Diz assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, assim como como és tu em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Isso é intimidade. Nós somos um em Cristo, nós somos um em Deus, junto com Cristo. Isso é intimidade. Através da palavra, nós temos intimidade com Deus, né? Isso é importante porque nós conhecemos a Deus quando nós temos intimidade com Deus. Se nós não temos intimidade com alguém, nós não conhecemos a Deus. Veja esse sinônimo de intimidade que nós encontramos nas Escrituras. O termo conhecer no sentido de intimidade, veja bem. Maria recebe o anjo que informa que ela então gestaria o próprio Cristo, e depois o anjo fala a José e diz que José não a conheceu. A ideia de não a conheceu não teve intimidade sexual com Maria. Ele não teve intimidade com ela, ele não a conheceu até que Cristo então nascesse. Veja que essa intimidade com Deus, né, tem essa conotação de uma intimidade. Não existe maior intimidade do que a intimidade sexual de um casal, né? Por isso que lá em Gênesis diz: deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne, ou seja, os dois são um. E veja mais uma vez aqui, no versículo que eu li, essa expressão de sermos um, de intimidade. Veja que Deus usa esse exemplo de intimidade sexual, querendo referir a nossa intimidade com Ele, a intimidade profunda. Nós não temos essa intimidade com ninguém, senão com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com os nossos maridos. Essa é a intimidade que Cristo fala aqui na oração sacerdotal. Cristo pede para que através da palavra nós tenhamos essa intimidade com Ele, que através dessa palavra nós nos unamos a Ele, nós sejamos um só. É isso que Cristo está falando aqui. Então, essa purificação, ela permite que nós tenhamos intimidade com Deus. Essa purificação, ela aponta toda a maldade, toda a nossa maldade e pecado, toda a maldade do nosso coração. Salmo 133 diz assim: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Veja, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma, ou seja, nenhuma maldade, nenhum pecado, nenhuma prática pecaminosa, nenhuma vida de pecado me domine, porque eu ando firme nas tuas palavras, eu ando buscando a tua palavra, né? O Salmo 1, como eu falei, no versículo, eu li o versículo 2, mas o versículo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem tem intimidade com Deus, quem tem tempo, quem gasta tempo com a palavra de Deus, gasta tempo na palavra de Deus, é bem-aventurado, porque não vai ser pego, não vai ser enredado pelo pecado. Pode cometer um pecado ali, outro acolá. Nós temos ainda uma natureza corrupta dentro de nós, mas nós não somos seduzidos pelo pecado, nós não caímos no pecado e vivemos na iniquidade ou na prática recorrente do pecado. Então,
quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Efésios 5, 26 e 27 diz assim: para que a santificação, quem? A igreja, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água. Que lavagem de água é essa? Pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, para que a igreja se purificasse ou santificasse, e tendo aplicado por meio da lavagem de água pela palavra. Veja, a lavagem de água pela palavra, o que Jesus diz àquela mulher samaritana na beira do poço? Se tu soubesses quem sou, logo me pedirias e a água da vida eu te daria. Né? Quem beber da água, da minha água, da água que eu der, jamais terá sede de novo. Veja que Jesus se coloca também como, ele usa essas figuras de linguagem, né? Ele usa esses exemplos, e ele usa o exemplo da água, e aqui então Paulo aos Efésios fala da lavagem da água pela palavra. Qual é essa água pela palavra? É o próprio Cristo. Nós somos purificados por meio da palavra de Cristo. Então, com a palavra de Cristo, nós nos apresentamos santa e sem defeito. É isso que Paulo diz aos Efésios ali. E Salmo 119, 105, um versículo muito conhecido que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? O que esse versículo tem a ver com essa questão de maldade e de pecado? Ele diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Veja, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é lâmpada. Ela tira, quando nós acendemos uma lâmpada, automaticamente as trevas se vão. Não há mais trevas, porque a luz ali, ela domina sobre aquele local. Não há como ter uma luz no meio das trevas. Onde tem luz, não tem trevas. E a palavra de Deus diz que não há comunhão entre luz e trevas. Né? Cristo diz que não se acende uma vela, né, para se colocar debaixo do alqueire. Antes se coloca no velador e ela ilumina todos os da casa. E aí depois ele diz para que nós brilhemos assim brilhe também a vossa luz, né, para que todos os homens vejam a Deus e glorifiquem a Deus pelas nossas boas obras. Então a ideia de luz é de que quanto mais onde tem luz, não há trevas. Então, se nós estamos na luz, se a palavra de Deus, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, ela me guia pelo caminho reto, pelo caminho santo, pelo caminho puro. A palavra de Deus, ela ilumina o meu caminho, ela ilumina todos os problemas, todas as pedras, todas as ladeiras, todas as imperfeições do caminho, e eu vou desviando de tudo isso para seguir o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ou seja, eu estou vendo onde eu estou pisando, eu estou vendo aonde eu tenho que pisar. A palavra de Deus é luz, e a ideia de luz, né? Deus é luz, né? Paulo fala que Deus é luz e não há nele treva alguma, né? Depois tem o texto que diz que nós somos luz, né? Nós somos luz, nós temos que levar a luz para esse mundo que anda em trevas. Mas trazendo essa aplicação de luz para nós, meus irmãos, quanto mais próximo da luz eu estou, melhor eu enxergo, né? Mais detalhes eu vejo. Se eu estou próximo da luz, eu estou enxergando mais impurezas na minha vida. Eu estou enxergando mais pecado na minha vida. Quanto mais próximo eu estou, quanto mais íntimo eu estou de Deus,
mais eu reconheço o meu estado de podridão, de pecaminosidade, mais eu vejo essa natureza corrupta e mais eu me afasto dela. Veja que é importante que nós andemos na palavra, que nós nos purifiquemos através da palavra, porque ela aponta toda a nossa maldade. Nós lemos que a palavra de Deus, né, ela é boa para repreensão, para ensino, para exortação, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ela aponta todos os nossos erros, todas as nossas mazelas. E aí, meus irmãos, é um problema, porque muitas vezes nós não queremos ser confrontados do nosso pecado. Nós vivemos numa zona de conforto em que nós vivemos uma fé muito rasa. Nós não queremos ter mais intimidade com Deus, porque quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu enxergo o meu estado pecaminoso, mais eu enxergo o meu pecado, mais eu enxergo a maldade no meu coração, mais eu enxergo as mazelas no meu coração. Então, muitos preferem ficar nesse evangelho raso, nesse evangelho água com açúcar, leite, como Paulo fala, né? Que muitos ainda bebem leite espiritual, né? Hoje muitos cristãos vivem esse evangelho barato, esse evangelho onde Cristo me salvou e ponto final, né? Mas não buscam a intimidade com Deus. Eles não buscam a purificação, né? Eles não buscam ser puros, né? Então é um grande problema, um outro grande problema na nossa geração, né? Nós não buscamos a Deus porque nós não queremos ser confrontados do pecado. A nossa geração não gosta de ser confrontada com nada. Nós gostamos sempre de ter razão em tudo. A minha filha vai fazer 4 anos em outubro, tem 3 anos e pouco. Quando eu digo para ela que ela está errada, que não é dessa forma, que ela está fazendo de uma forma errada, ou que ela está falando uma palavra errada, e eu corrijo ela, ela diz, não, papai, é assim sim. Ela não gosta de ser confrontada do seu próprio erro. Isso faz parte da nossa natureza. E a nossa geração foi criada assim, né, de não nos repreender, de não falar a palavra não. Tem uma filosofia aí sobre educação de filhos que diz que nós não podemos usar palavras negativas, né? E conversando com o presbítero Dante, um dia ele me contava uma história de uma mãe de um coleguinha de classe do filho dele que não dizia não para o filho, porque era dessa filosofia de não usar palavras negativas. Então o menino saiu da escola e disse, mamãe, eu quero comer um lanche do McDonald's. E a mamãe disse, tá bom, filho, mas primeiro eu tenho que ir em tal lugar. Aí ela começou a inventar desculpas ou mentiras para não dizer, não, nós não vamos no McDonald's. E ela começou a inventar, e ela foi em tal lugar. Aí o menino falou, mamãe, agora vamos no McDonald's. Ela falou, não, meu filho, mas eu preciso ir em tal lugar antes. E ela começou a inventar coisas e criar coisas para tentar fazer com que ele esquecesse do pedido, do desejo de ir no McDonald's, mas principalmente para que chegasse um momento que ela dissesse, olha, filha, agora já é tarde, nós temos que ir para casa, outro dia a gente vai, não tem problema. Veja, se o menino chegasse e dissesse, mãe, eu quero ir no McDonald's, ela dissesse, meu filho, hoje nós não vamos no McDonald's, talvez outro dia. Pronto, o problema estava resolvido. Mas ela não queria falar palavras negativas, porque era a filosofia de que nós não podemos usar palavras negativas. E com isso, nós criamos uma geração que não é confrontada do seu erro, do seu pecado. É uma geração que não suporta ser criticada, no sentido de fazer apontamentos para que se melhore, para que se veja o erro, né? Não gostam de alguns pregadores, só gostam de pregadores em que passam a mão na cabeça dos crentes, mas não pregadores que pregam a palavra, porque a palavra ela é espada,
né? E ela penetra juntas e medulas e ela vai despedaçando o nosso corpo, porque ela vai apontando o nosso estado de maldade, de pecaminosidade. Nossa geração não suporta isso. Nós não temos esse hábito, muitos não têm esse hábito de falar palavras negativas, ou de dizer não, ou de confrontar o erro, né? Nós entramos num relativismo, tudo é relativo. Ok, se isso é verdade para você, você fica com a sua verdade, que eu fico com a minha verdade. A verdade é uma só, né? E pelo nosso texto aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a única verdade que nós temos, não existe outra verdade, nós não temos como negociar, não existe como relativizar, a palavra de Deus é a única verdade, e a palavra de Deus é a única forma de nos tornar puros, né, e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ela aponta todo o nosso pecado. E por fim, como ela nos purifica? Ela nos purifica porque ela nos prepara para a eternidade. Nós estamos aqui num processo de preparação para vivermos uma eternidade com Cristo. Eu falei no início que nós não somos mais desse mundo. Cristo, na oração sacerdotal, diz que nós não somos desse mundo. Né? O mundo os odiou, né? Porque nós amamos a palavra de Deus, então o mundo nos odeia. E ele diz que nós não somos desse mundo, como Cristo não é, mas ele não pede para que nós sejamos retirados desse mundo, mas que sejamos livres do mal, que Deus nos livre de todo mal. Então, esses problemas, essas aflições, essa vida de intimidade com Deus nos prepara para a eternidade. Veja o que Pedro fala na primeira carta dele, lá no capítulo 5, versículo 10. Ele diz: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para onde? A sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Veja, ele nos chamou à sua eterna glória, a eternidade com Deus. Ele mesmo, depois de nós sofrermos todas essas perseguições, todos esses problemas, provações, todo esse crescimento na vida, todo esse processo de purificação do que não é de acordo com a palavra de Deus. Então, ele mesmo vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. E o próprio Cristo também na oração sacerdotal diz assim: a vida eterna é essa. É essa qual? Qual é o objetivo da vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem enviaste. Esse eu já coloquei como um dos objetivos, né? Um dos motivos, né? Porque Deus manda nos purificarmos, porque nós devemos conhecer a Deus, né? Então, esse é o propósito da vida eterna. A vida eterna, esse é o propósito da nossa vida, né? É vivermos a intimidade com Deus na eternidade, quando não teremos essa natureza pecaminosa, apenas a natureza incorruptível. O nosso corpo será despido dessa natureza corrupta e revestido de incorruptibilidade. E aí então nós seremos 100% santos, nós seremos 100% puros. E aí nós estaremos então na eternidade com Deus. Esse é o objetivo da nossa vida. Esse é um meio com que Deus preparou para que nós tenhamos intimidade com Ele, para que nós vivamos a nossa vida. Ele manda que nós nos purifiquemos. E lá nas bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Veja, o objetivo da purificação é porque nós veremos a Deus, nós estaremos com Deus na eternidade. Né? Deus deu a sua palavra para que nós, através dela, nós conhecêssemos o próprio Deus, o próprio Cristo, para que através dela Deus nos ensine tudo que nós devemos fazer e como fazer nessa terra, para que nós
sejamos então aperfeiçoados, né, para alcançarmos a eternidade. Quando os nossos dias aqui se cumprirem, então nós estaremos na eternidade com Cristo. E aí sim nós gozaremos dessa plena comunhão com Cristo, dessa intimidade plena com Cristo. Para concluir, meus irmãos, se nós não buscamos ser purificados ou puros, é porque nós não fomos regenerados ainda. Isso é muito importante de nós atentarmos. Se nós não temos esse anseio por abandonar a prática do pecado, se nós não estamos nesse processo de santificação, não queremos, não desejamos esse processo de purificação, talvez seja porque nós ainda não fomos regenerados por Cristo. Se nós não buscamos ser purificados, nós não vamos entrar no reino dos céus. Porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o nosso objetivo. Se nós não buscamos ser purificados, se nós não buscamos intimidade, se nós não buscamos a palavra de Deus, nós não entraremos no reino dos céus. Se nós não buscamos a Deus, nós não gozamos dessas bênçãos da intimidade com Ele. Meus irmãos, como é bom nos achegarmos a Deus, né? Nós termos intimidade com Deus. E isso me vem à mente mais um outro hino do nosso inário, que diz que preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Veja que momentos preciosos nós temos quando nós entramos na intimidade com Deus, quando nós buscamos na palavra de Deus, na oração, essa intimidade, sermos abençoados, sermos consolados, sermos confortados por Deus, quando nós estamos atribulados e nós então dobramos os nossos joelhos, nós oramos a Deus, nós lemos a sua palavra, nós somos confortados pelo próprio Deus. Não há paz maior do que essa, né? A paz que excede a todo entendimento, a paz que só Cristo dá, só quem tem a Cristo tem essa paz. Isso é uma bênção da intimidade de Deus, que só nós que somos regenerados temos essa bênção. Nenhum outro tem. Se nós não temos desejo de nos purificar, de nos santificar pela palavra, pela verdade, nós não gozaremos dessas bênçãos da intimidade com Ele. E eu finalizo colocando aqui um pensamento de Calvino na sua obra do comentário do texto, né, da oração sacerdotal, onde ele diz que é somente Deus que santifica. Mais uma vez, a ideia de que a santificação ela é passiva, nós temos que ter intimidade, comunhão com Deus, para que então Deus nos purifique, Deus nos santifica. Mas como o Evangelho, ou a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, quem se afasta, quem se aparta do Evangelho como o instrumento, torna-se mais e mais sujo e contaminado. Veja, ele está usando o inverso, né? Quem se afasta do Evangelho, quem não busca a palavra, quem não tem intimidade com a palavra, esse então se torna mais sujo e contaminado, ou mais impuro. E ele diz depois que a santificação não é instantaneamente completada em nós no primeiro dia ou no dia da nossa salvação, da nossa regeneração, mas que fazemos um progresso nela ao longo de todo o curso de nossa vida, até que, por fim, Deus, havendo despido de nós as vestimentas da carne, nos encha com a sua justiça. Mais uma vez, oração sacerdotal. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa caminhada
cristã. Esse é o objetivo da nossa caminhada cristã, é que nós, então, a cada dia, né, nós possamos progredir nessa caminhada até o dia em que Deus nos chame, então, para, como diz Calvino, despir-nos dessas vestimentas de carne e nos encha com a justiça de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é a coroa, essa é o prêmio da nossa vida cristã. É o dia em que nós chegaremos a Cristo. Esse é um processo, esse processo de purificação, de santificação, de intimidade com Deus, só vai aproximando esse dia que nós devemos, como cristãos, ansiar, que é estarmos frente a frente com o nosso Salvador Jesus Cristo, estarmos na presença do próprio Deus. E muitos cristãos, meus irmãos, têm medo da morte, têm medo de morrer, e isso não faz sentido, porque a morte para nós, Paulo fala, né, que é incomparavelmente melhor, né, morrer e estar com Cristo do que viver. Mas ele tem certeza de que Deus o queria vivo naquele momento para que ele continuasse a obra do Evangelho. E esse deve ser o nosso desejo também, né? Buscar essa intimidade com Deus, ansiar o dia em que teremos essa intimidade direta, que nós estaremos frente a frente com o nosso Salvador. Esse é o objetivo da nossa vida, esse é o objetivo da nossa santificação, e para isso nós temos que nos purificar na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Não há outro meio de nós chegarmos a Deus e nos purificarmos, senão por intermédio da palavra da verdade. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é o que Cristo diz. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém chegará a Deus se não for por intermédio dele. E nós não temos outra coisa para fazer ou outro caminho a seguir, senão esse caminho da santificação, da purificação através da palavra da verdade. Finalizamos então o nosso estudo e eu finalizo então com uma oração e encerramos assim o nosso estudo bíblico nessa noite. Mais uma vez, meus irmãos, oremos a Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque enviaste Jesus Cristo a esse mundo para nos purificar, para nos salvar, para nos chamar à tua presença novamente. E através dele, da tua palavra, a palavra de Cristo, nós então temos comunhão contigo, nós temos essa nova natureza em nós. Te agradecemos por isso, te agradecemos por ter nos enviado o próprio Cristo, o Verbo encarnado, para que através dele nós pudéssemos ser chamados teus filhos novamente e termos essa intimidade. E ajuda-nos a cada dia nessa caminhada de purificação, de santificação, de abandono dessa natureza pecaminosa, corrupta, e que nós possamos ser cada dia mais parecidos contigo e ser mais puros a cada dia. Guarda-nos de todo mal, como Cristo já pediu, para que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Nós te pedimos que guardes do mal. Guarda todo o teu povo espalhado pela face da terra, a todos os que estão sofrendo com essa pandemia, a todos os familiares que não estão acometidos dessa doença, mas indiretamente são acometidos de grandes dificuldades por alguns parentes que adquiriram essa doença. Fica com todos eles, continua dirigindo essa humanidade de acordo com os teus planos. Confiamos em ti, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de nós que te amamos, assim como diz a tua Escritura. Guarda-nos debaixo do teu cuidado e da tua proteção. Dá-nos uma boa noite de descanso, um sono reparador, um sono tranquilo, e que amanhã,
quando acordarmos, nós lembremos que o propósito da nossa vida é que nós vivamos para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, e nós temos que a cada dia mais nos santificarmos, nos purificarmos de toda maldade e de todo pecado. Essa é a nossa oração e fazemos por intermédio de Jesus Cristo, que derramou seu sangue naquela cruz para nos salvar. Amém. Meus irmãos, finalizamos então o nosso estudo. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue nos santificando, que nós busquemos a Ele na intimidade através da Sua palavra, através da verdade e, consequentemente, que Ele então nos santifique. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, um bom resto de noite, um bom resto de semana e até uma próxima, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe. Boa noite.